Vou falar dessas notícias da última semana brevemente agora. E tem notícias que são mais ou menos importantes, mais ou menos inúteis, só para dar um contexto, e tem algumas notícias que são mais relevantes, assim, na minha leitura. Começar pelas notícias irrelevantes, a Inglaterra baniu o caixa eletrônico de Bitcoin, o que no fundo só ferra os próprios cidadãos, assim, para o Bitcoin não muda absolutamente nada. Assim como a Europa também conseguiu se organizar, ser inteligente o suficiente para não se banir da rede do Bitcoin ao não banir a mineração via prova de trabalho. Eu nem sei quanta mineração tem na Europa, a energia lá é cara pra caralho. E, sei lá, talvez na Alemanha tenha um pouco, que tem bastante bitcoinheiro na Alemanha. Mas, não sei, pareceu essas medidas que só não faz sentido nenhum. Que nem a notícia que o presidente novo da Coreia do Sul quer fazer uma nova legislação que supostamente vai ser favorável em relação a tanto cripto quanto Bitcoin. O que é interessante ver assim, né, esse padrão de começar a ter líderes que tentam alavancar a imagem, alavancar a popularidade usando Bitcoin e cripto, assim, é sempre legal que isso é a teoria dos jogos se desenrolando, né? A Coreia do Sul é um país que tem uma puta adoção de Bitcoin, você ir contra, você perde voto. Isso tende a acontecer em outros países também, que nem já está acontecendo. E isso faz quanto mais o tempo passar, ser mais improvável esse discurso de ataque frontal e banimento direto ao Bitcoin numa nação que seja democrática e que os dirigentes precisem tentar agradar a própria população. Ou seja, na China dá para fazer? Na China dá para fazer. Nos Estados Unidos é muito mais difícil? Nos Estados Unidos é muito mais difícil. Tanto é que Agora eu não lembro se isso foi essa semana ou semana passada, nem coloquei aqui no roteiro, mas o Biden também passou uma medida administrativa, não sei o nome da medida, mas uma carta, sei lá, o nome de intenção para atrair investimento e para fazer os Estados Unidos estar na fronteira da inovação do mercado cripto como um todo. Eles querem, entre aspas, inovar com responsabilidade, o que parece um contrassenso, assim, tipo, eles provavelmente estudando mais vão entender o efeito do Bitcoin e não sabemos direito como isso vai acontecer depois. Mas só o tempo que é esse tipo de medida e a teoria dos jogos com muitas pessoas favoráveis dessas moedas, ao Bitcoin em específico e também, nesse caso, o mundo cripto como um todo também, no mínimo serve como aquele flare que os helicópteros soltam para se proteger de míssil, sabe? Ataca os flare aí que o helicóptero vaza. Então, é meio que a mesma coisa, assim, demorando mais 3, 4, 5 anos, a rede vai crescer tanto, ser tão forte, atrair tantas pessoas, terem tanta adoção, que no fundo cada ano que passa se torna mais inevitável por conta do aumento dos efeitos de rede. E bom, essas são as notícias que eu falei que são mais inúteis, entre aspas. Tem também uma notícia macro que está acontecendo, isso não é necessariamente direto relacionado ao Bitcoin, mas no fundo é muito importante para todo mundo que a gente conhece desde que a gente nasceu e a gente, sei lá, pensando pessoas que são mais velhas do que os anos 60 e poucos e conheceram o mundo como adultos sempre com o petrodólar. Que no fundo o mundo que a gente está conhecendo mudou essa última semana, 2 semanas, por conta das sanções internacionais à Rússia, e a gente está vendo a derivada disso agora. A gente está vendo que a Rússia vai vender suas commodities para a China usando o yuan digital. A Rússia também já está fazendo acordo para vender para a Índia as próprias commodities, também usando o yuan digital, e também já começou a sair boato que talvez a própria Arábia Saudita comece a vender petróleo para a China usando o yuan digital. Se isso tudo for verdade e acontecer mesmo, realmente marca um fim do petrodólar, que é o esquema que os Estados Unidos arranjou para lastrear a economia e o dólar desde os anos 70, quando eles romperam o lastro do dólar com o ouro. Isso, sei lá, tem derivadas assim muito maiores do que
o Bitcoin em específico, é o mundo como a gente conhece, o mundo dos últimos 30 anos que tinha uma potência dominante, um mundo estável e globalização, deixa de existir. A gente passa a ter um mundo separado em dois blocos econômicos, comerciais, militares diferentes. Um é o sino-russo, vamos chamar assim, é Rússia, China e países satélites. Podemos pensar que a Índia está junto e que tem acesso a muito mais commodity agora, porque a Rússia vendia bastante para o Ocidente e agora vai precisar vender por desconto. Então esse bloco tem acesso a energia barata na forma de petróleo e gás e tem acesso a trigo barato. E tem o bloco do Ocidente. O bloco do Ocidente, que no pensamento de relações internacionais a América Latina nem faz parte, na verdade, a África também não. A gente, quando fala Ocidente assim, é realmente Estados Unidos, Europa e Austrália e Nova Zelândia um pouco também. Esse bloco, e a gente também por tabela, vai ter muito menos commodity à disposição. As commodities se tornaram mais escassas para a gente. Isso significa mais inflação. A Rússia está entre os maiores produtores e exportadores de trigo, que é comida, e de petróleo e gás, que é energia. Então, derivadas disso serão grandes e vão, se realmente acontecer isso, é uma mudança de polaridade num contexto macro de longo prazo. Não é só, agora legalizou o Proof of Work, daqui a 5 anos vai deslegalizar e legalizar de novo. Sei lá, não é só a Inglaterra bane caixas eletrônicos. Não sei, é o fim do petrodólar, é o fim do dólar como moeda incontestável de reserva internacional. Agora, faz sentido a China guardar dólar se ela viu que o dólar pode ser usado como arma geopolítica contra quem os Estados Unidos não é amigo? Não faz. E isso se tornou muito explícito com as sanções. Então, qualquer país racional que não seja alinhado com os Estados Unidos tem o incentivo de fugir disso também. Só que aí, qualquer país que também não seja extremamente alinhado com a China e com a Rússia também vai ter, ou mesmo os indivíduos, também vai ter esse incentivo de fugir do esquema que, sei lá, você vai chamar Petro-Yuan, você vai chamar Yuan Digital, esse nome aí, deixo para quem escreve os textos e é mais cabeça falar. Mas, no fundo, qual é o único dinheiro que consegue agradar os dois lados e é livre, independente? É um negócio que os dois lados têm certeza que não vai ser transformado em arma um contra o outro. E isso não vai ser os governos que vão fazer, provavelmente. Mesmo no Ocidente aqui rolando El Salvador, a adoção de El Salvador, não vai ser os Estados Unidos que vai adotar como legal tender tão rápido, como moeda de curso legal tão rápido. Mas vão ser os cidadãos. E os cidadãos de lá também vão entender a necessidade de um dinheiro livre e um dinheiro incensurável. O uso na Ucrânia já aumentou mais de 100%, 107%, se eu não me engano, saiu essa semana, desde a guerra. E mesmo os russos que foram cancelados do sistema internacional. Qual é a culpa dos russos porque eles vivem sob um regime totalitário e eles não têm alternativa? Eles também são vítima. No fundo, a gente jogou fora o pensamento de não culpar as vítimas, como Ocidente, e tacamos sanção em todos os cidadãos da Rússia. Tipo, qualquer russo que tinha grana fora da Rússia teve a grana confiscada. Isso não deveria ser o oposto, assim, supostamente? Se eles são vítimas de um regime totalitário e querem deixar a grana fora? Tipo, uma coisa é fazer um ataque a bilionários que são oligarcas e incentivam o governo. Mas se atacar indivíduos, sei lá, só porque ele tem um passaporte e nasceu dentro de uma linha traçada no mapa, basicamente mostra a necessidade de um dinheiro não censurável. Tenho todas as minhas opiniões sobre isso, mas sendo o mais pragmático possível, as pessoas usam Bitcoin para consertar uma dor. As pessoas não buscam Bitcoin aleatoriamente. O Bitcoin é um remédio para dor de cabeça. Quando você não está com dor de cabeça, ele é muito menos importante do que quando você está com dor de cabeça. Então, indiretamente, tudo isso até tange o Bitcoin e tende a
levar muito mais pessoas, indivíduos, a buscarem o Bitcoin. Mas esse é um adendo que eu quis trazer muito mais pensando no macro como um todo, porque, sei lá, me interesso por essas coisas e me pareceu um negócio que estava passando batido por muita gente. Eu vi quase ninguém comentando essa mudança geopolítica global que está rolando. No fundo, não sei se vocês conhecem aquele termo que é o armadilha de Tucídides, que é basicamente um historiador grego que estudou a Guerra do Peloponeso, que é aquela guerra em que está tendo a ascensão de Atenas e o declínio de Esparta. E ele descreve como sempre a ascensão de um poder novo que contesta o poder soberano tende a acabar em guerra. Daí eu não lembro se são 18 ou 20 casos na história que rolou essa transição de poder e quase todos teve guerra. E agora o que está acontecendo é essa mudança de polo da China, e agora a China conseguindo, entre aspas, incorporar a Rússia para o seu bloco, porque a Rússia foi descartada pelo Ocidente e forneceu commodities mais baratas e matéria-prima mais barata, tudo para a China. Então agora a China com mais a Rússia como fazenda e como satélites tem toda a condição de continuar na sua ascensão, e o Ocidente já está na baixa, já está na queda, assim, uma queda acentuada até na real. Então, sei lá, trazendo essas notícias e também passar a bola pro Ivan, que tem duas notícias que eles falaram hoje na live do Bitcoinheiro, só pedir para ele fazer um ampassã rapidinho aqui sobre tanto o que está acontecendo com o Bitcoin no Cazaquistão, quanto a questão dos coin joins, o que está acontecendo. Os Bitcoins estão deixando de ser fungíveis? Conta pra gente isso aí, Ivan. Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu começar pelo que eu considero talvez menos importante, né? Acho que, eu não sei, eu tenho a sensação que fazendo o programa e lendo matérias, e, enfim, buscando assuntos todos os dias, discutindo, conversando, parece que cada vez tem menos notícia, ou menos notícia relevante. Eu me identifico quando você começou falando das notícias, dizendo, bom, aqui você falou umas três, quatro, você falou isso aqui não é notícia, isso aqui não é notícia, isso aqui não é notícia. E essa do Cazaquistão é quase que uma não notícia também, né? Porque, enfim, histórias de países banindo o Bitcoin, novas regulações, censura a mineradores, né? Ou seja, isso já aconteceu tantas vezes, vão acontecer mais vezes ainda, e a gente já sabe qual é o resultado que isso tem, né? Ou seja, isso faz com que cada vez mais a descentralização aumente. No caso da mineração no Cazaquistão, o Dolph comentou hoje, estima-se que tem 20% dos mineradores lá. Não sei se esse número, o quão preciso é esse número, mas vamos considerar que boa parte desses mineradores vieram da China, que aí sim tinha uma porcentagem maior de mineradores. Então, ótimo, que bom. Mais uma vez, é mais um movimento de dispersão, de descentralização da mineração. Não vejo tanta importância. Acho que para quem está começando hoje, né, para quem tá começando a cair na toca do coelho, são pontos de partida, temas interessantes para começar a entender, né? Quem está entrando agora talvez não entende o que é mineração, quão descentralizado é o Bitcoin, como que funciona isso, quais são os incentivos, quais são os riscos. Aí sim é legal, né? É um tema interessante, é um ponto de partida para começar a entender melhor como é mineração, como é que funciona, qual a repercussão de movimentos como esse que estão acontecendo agora no Cazaquistão. Para quem já vem acompanhando um pouco mais de tempo, deixa de ser tão interessante, né? É, Acho que ficou claro, né? Pra mim, sim. Com relação a CoinJoin, é, puxa,
Acho que vai um pouco com o que eu comentei antes, né? Cada vez vai ser mais difícil fazer análises na blockchain. Só para quem está escutando entender do que a gente está falando, existem algumas ferramentas de CoinJoin. CoinJoin é um processo em que você quer, entre aspas, apagar o histórico passado da sua UTXO, do seu Bitcoin. Então, vamos imaginar que a gente se organiza, cada um tem um Bitcoin, a gente vai pegar uma cesta e cada um vai colocar um Bitcoin nessa cesta, a gente vai balançar a cesta, vai chacoalhar e depois cada um vai tirar o seu Bitcoin. Então, o Bitcoin que era meu provavelmente não está mais comigo, claro que aqui a gente está em 4 pessoas, né? É um set de anonimidade pequeno, mas o Bitcoin que estava comigo pode, de repente, o Leta vai pegar o meu, eu vou ficar com o do Cauê, enfim, e o Cauê vai ficar com o do Júlio. Ou seja, você mistura os bitcoins e dessa forma você, entre aspas, apaga o histórico, né? Muito bem, esse é o processo de CoinJoin. Existem algumas ferramentas mais famosas, tem a Wasabi, que é um protocolo de código aberto, a Samurai Wallet, Dojo, e o Join Market. E o que aconteceu, sempre tem uma briga aí, uma tensão entre o pessoal da Wasabi e da Samurai. O que aconteceu essa semana foi que foi feita uma pressão jurídica em cima da Samurai e da Wasabi para que eles fizessem um filtro e com isso permitisse algum tipo de censura nos bitcoins que fossem enviados para esse processo de mixagem, né, de misturar os bitcoins. Como sempre, tem um software ali centralizador desse processo que organiza esse embaralhamento dos bitcoins. Foi feita essa solicitação, essa pressão, e a Wasabi parece que, enfim, abriu as pernas, né? Informou que a partir de agora os bitcoins que forem enviados para o servidor que faz a organização desse processo deles, que é uma empresa ZK Snarks, eles iam fazer um tipo de análise dos bitcoins e, se necessário, bloquear alguns bitcoins que fossem enviados para o CoinJoin. Enfim, discussão longa, dá para ir bem a fundo no tema. Não acho que tem muito para ver agora. Todas as soluções ainda funcionam perfeitamente para CoinJoin, tanto a Wasabi quanto a Samurai, quanto o Join Market. Cada um tem seus trade-offs, cada um tem seus incentivos e preços diferentes. Tem um custo, né, para fazer essa mixagem de moedas. Mas, por enquanto, acho que, de verdade, nada é importante. Para mim, foi uma surpresa, como eu comentei hoje na live, Leta, porque não esperava que o pessoal da Wasabi fosse ter esse tipo de posicionamento, né? Ou seja, aceitar essa pressão e dizer, bom, então a partir de agora a gente vai filtrar. Mas conversando, a gente, enfim, entendo também que talvez tenha alguns incentivos aí que eu não esteja enxergando ainda, e é possível descentralizar esses servidores que centralizam a organização, a mixagem das moedas, né? Então, talvez não seja um grande problema também. Acho que o ideal no fundo é nem precisar fazer CoinJoin e comprar direito às moedas via P2P e não fazer elas não serem identificadas, né? Que aí nem precisa pensar em nada disso. Sim e não, né? Comprar P2P, ou seja, peer-to-peer, né? Diretamente com alguém é sempre a melhor prática, não passar por nenhum processo de KYC, de ter que dar informações, mas apenas isso não é suficiente. Então, se alguém que está começando, está comprando, como você disse, né? Fazendo DCA,
em algum momento teve a necessidade ou por desconhecimento, juntou todas essas e o TXOs em uma só, juntou todos os bitcoins num endereço só, ele também pode ter a necessidade de um CoinJoin. Entendeu, Leta? Não é apenas se ela passou por um KYC. Perfeito.